Olá, alunos! A paz do Senhor para todos. Sejam bem-vindos a mais um estudo que hoje tem como título Por que Cristo morreu? Então, vamos orar antes de começar a discutir um pouco sobre isso. Querido Deus, muito obrigada mais uma vez por tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a ter cada vez mais vontade de estudar, de conhecer mais do Senhor, de viver de acordo com essa palavra. Nós assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, se eu pudesse ouvir vocês agora e eu perguntasse por que Jesus morreu, eu já posso até imaginar que resposta, eu iria ouvir. Porque eu creio que na nossa mente vem logo uma resposta assim, de repente já pronta, ou porque a gente já ouviu muito falar sobre isso, ou porque foi o que a gente aprendeu e ouviu mesmo, né? Mas aí eu quero aprofundar um pouco com você. Eu quero pensar com você agora, refletir com você agora quais os motivos que levaram à morte de Jesus. E quando se pergunta por que Jesus morreu, quando a gente começa a investigar isso, a gente tem que pensar essa morte de Jesus sobre duas perspectivas, né? Na perspectiva a nível divino e a nível humano. Bem, a nível divino, nós sabemos que estava nos planos de Deus, né? Fazia parte do plano de Deus a morte de Jesus. Porque era necessário, que houvesse essa morte, que houvesse o próprio sacrifício vivo, para que por meio de Jesus a humanidade se reconciliasse com Deus. Nós já vimos anteriormente que Jesus foi o presente de Deus para a humanidade. Jesus foi o único ser humano capaz de cumprir toda a lei, e de assumir toda a culpa diante de Deus. E aí, por meio dele, a humanidade é capaz de se aproximar de Deus. Então, realmente, os planos de Deus, eles não são e não podem ser frustrados. Então, Jesus, com certeza, morreria, porque Deus assim pensou e planejou desde o início, Desde lá do Éden, Deus já tinha falado isso para o ser humano e desde quando Deus já sabia que essa humanidade ia cair, Deus já pensou numa solução para trazer essa humanidade de volta para ter o que? Relacionamento íntimo com esse ser humano, ok? Então, sendo assim, Jesus Cristo, enquanto ser humano, Jesus Cristo encarnado, ele tinha plena convicção da sua missão. Ele sabia exatamente o que o profeta Isaías falava a respeito dele, e ele sabia exatamente o que estava por vir, e em nenhum momento ele se esquivou disso. Então, Jesus, ele se entregou a si mesmo, ou seja, ele quis morrer, Ele foi até aquela cruz voluntariamente, porque Jesus, ele teve a oportunidade de se defender, de sair daquela situação, e ele tinha autoridade, até mesmo vinda de Deus, para acabar com essa situação e não encarar a morte, mas ele não fez isso, Ele decidiu se entregar por nós, porque ele sabia, de como do propósito disso, sendo ele também o próprio Deus. Então, esse ato de Jesus implica o quê? Qual o motivo, Então, com certeza, amor. Então, aí, a nível divino, Deus entregou o seu Filho, que se entregou a si mesmo por nós, quis fazer isso por amor, Esse amor que fez com que nós todos nos aproximássemos de Deus. Então, a nível espiritual, a nível divino, o porquê Jesus morreu, o motivo da morte dele, justamente foi para que nós nos reconciliássemos com Deus, o propósito de Deus, e de Jesus foi por amor à humanidade, ok? Por isso que ele deu a sua vida, por nós. Então, isso aí ficou tranquilo, A gente já vem estudando isso desde as aulas anteriores. Mas agora eu quero pensar com você um pouco melhor também a nível humano, Por que matou Jesus? Por que quiseram matar Jesus? Quais os motivos? Então, é importante a gente saber de uma coisa, Que mesmo
estando nos planos de Deus, né? E que Jesus Cristo morreria, isso não tira a responsabilidade dos seres humanos que estavam envolvidos diretamente nessa morte de Jesus e nem das suas intenções, porque o que matou Jesus foi também, né, foi a maldade dos homens. E aí eu quero pensar com vocês hoje quais os motivos, né? O que fez com que essas pessoas que estavam ali próximo de Jesus quisessem que ele morresse. E aí quem que a gente pensa primeiro, né? Vamos pensar em quem? Vamos começar por Judas, porque Judas estava ali, né, próximo de Jesus. Judas compartilhou com ele vários momentos. E aí nós percebemos que em dado momento Judas entrega Jesus para o sacerdote. E o que fez Judas fazer isso? Né? O que levou Judas a fazer isso? E a gente vê que o que foi ofertado para ele? Dinheiro, né? Então a gente vê o que aí? Que na verdade a cobiça, né? O apego às coisas materiais, né? Foi o que foi o ponto fraco, foi aquilo que fez com que Judas ficasse propenso a isso. E aí o diabo usou disso, e também tem um texto, né, que fala lá em João 13, 25 a 30, fala justamente, né, que Judas ele se expõe à vontade de Satanás, né? Quando justamente ele permite que essa cobiça, que esse apego às coisas materiais, né, esse amor ao dinheiro, então isso aí começa a crescer no seu coração, ele vê ali uma oportunidade de repente de ter algo que ele sempre quis ter, e aí ele entrega o mestre. Então, na perspectiva humana, né, Judas o entregou por dinheiro, mas Judas também ele tinha a escolha. Ele poderia também não trair Jesus, poderia ser uma outra pessoa, poderia ser de um outro jeito, né? Então, Judas, ele não foi assim, Judas, necessariamente você foi escolhido para fazer o mal. Na verdade, Judas também tinha o poder de decisões, mas aí o seu coração, né, por se seus olhos crescer e a cobiça, né, tomar conta do seu coração naquele momento, ele decidiu trair Jesus, tá? E aí a gente pode olhar para Judas e falar, poxa, Judas, você fez isso por dinheiro com Jesus, né? Cara fraco, cara mais covarde. Mas aí trazendo para nós hoje, né? Por isso que lá a Bíblia, lá Lucas, 1 Timóteo, fala sobre isso. Tito também fala a questão do cuidado, né, do apego às coisas materiais, do amor ao dinheiro, porque onde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Então, será que nós também não temos traído Jesus? Estamos correndo tanto atrás de coisas materiais, tanto atrás de dinheiro, né? Sacrificando nossos momentos com Deus, sacrificando nossos momentos na igreja, com os irmãos. Então, será que também essa corrida louca atrás de sempre ter mais, né? Esse mundo louco também capitalista, imediatista, sempre nos incentivando a crescer, a querer ter mais. Será que a gente acaba se envolvendo com isso, né? No início até meio que sem querer, mas depois de quando a gente percebe, será que a gente também não tem trocado Jesus por umas horas extra a mais, por um dinheiro a mais? Então, a gente observa também que, assim como o Judas esteve propenso a trair Jesus, então hoje a humanidade, o ser humano, eu e você, também somos propensos a fazer isso, né? Em alguns momentos, a gente também acaba traindo Jesus mesmo, porque a gente acaba justamente trocando ele, né? Trocando a presença dele, priorizando as coisas dessa vida, as coisas materiais, em detrimento das coisas do reino de Deus. Então, aí depois disso, Judas vem e entrega Jesus para quem? Para os sacerdotes. Então, vamos pensar agora olhando para os sacerdotes. Por que eles queriam matar Jesus? Quais as intenções dele? Então, nós vimos também anteriormente que quem eram os sacerdotes, né? Aquela figura do sacerdote
judeu, que era aquela figura religiosa, né, um homem realmente escolhido por Deus, que ele fazia ali, ele pegava o sacrifício do povo e oferecia a Deus. Então era aquela pessoa que fazia esse intermédio, né, do povo, sacrifício e Deus. Então eram pessoas que sabiam muito da lei. E aí eles começaram a ver esse Jesus nascer, crescer, e Jesus Cristo começou a incomodar bastante os sacerdotes. Primeiro porque Jesus colocava assim eles no bolso, como diz, né? Dava cada resposta que eles ficavam envergonhados e sem palavras. Eles queriam sempre pegar Jesus ali em alguma coisa da lei, e Cristo dava uma resposta assim que eles nem nunca esperavam, né? Além disso também, Jesus Cristo fazia coisas que incomodavam eles. Eles achavam que era uma afronta à lei, né? A religião, aquilo que eles sabiam, tudo mais. Por exemplo, curar no sábado, né? A gente vê que isso incomodava eles. Também a questão de Jesus estar sempre ali no meio dos publicanos, comia com pecadores, e isso para eles era assim algo meio inadmissível, né? Porque eram pessoas que sabiam muito da lei, pessoas que sempre estavam ali mais próximas de Deus, então não podia se misturar com esse bando de pecadores. E eles viam Jesus com esse monte de republicanos, pecadores, comendo com ele à mesa. Jesus tocava na mulher, ele tocou naquela mulher adúltera. Jesus conversava com essas pessoas, Jesus mudava a vida, curava, expulsava demônios, e eles chegaram a dizer que Jesus Cristo expulsava em nome do próprio demônio, né, do próprio pai dos demônios. Então, assim, isso começou a incomodar eles, eles começaram a suscitar no coração desses sacerdotes inveja, porque Cristo começou a ficar bem popular, né? Então as pessoas começaram a seguir, alguns simpatizantes, alguns em busca de cura, de comida, enfim. Mas o certo é que a fama de Cristo crescia bastante, e isso começou a incomodar ainda mais eles. E aí o que acontece? Eles olharam para a situação e eles viram que não tinha mais como conter esse Jesus. E agora? Vamos fazer o que com esse homem? Né? Esse homem que fala muito bem, esse homem que atrai multidões, que até nos deixa envergonhados em algumas situações. Então, o único modo que nós temos da gente não ter mais problema com esse Jesus é eliminando. E aí eles começaram a maquinar, né, o plano para matar Jesus. Então, a gente observa nesse grupo de pessoas que o motivo realmente foi o quê? A inveja. Né? Isso, a inveja levou eles a querer eliminar Jesus, eliminar o Cristo. Né? E aí também vem outra reflexão para a gente, né? Será que nós também não temos em alguns momentos, em algumas áreas da nossa vida, eliminado Jesus? Será que Jesus também não tem nos incomodado, né? Quando a gente quer fazer alguma coisa que é mais fácil, quando a gente é atraído em uma situação que a gente sabe no fundo que Deus olha assim, não é certo, não se agrada, e aquilo, e você fala, poxa Deus, se fosse outros tempos eu faria isso. Ou então você acaba fazendo alguma coisa e você disse, poxa, Jesus Cristo está me incomodando nisso, eu vou fazer isso porque eu acho que tem que ser feito. Então, nós também, né, hoje o ser humano também, ele é propenso também a eliminar Jesus. Seja em alguma área da sua vida, seja em alguma situação, né, em que você esteja envolvido no seu trabalho, na sua universidade, na sua escola, na sua casa. Em alguns momentos, Jesus e esse evangelho de Jesus, ele nos incomoda, porque ele nos confronta mesmo. E aí algumas pessoas querem amoldar, né, esse evangelho à sua vida, à sua rotina, já porque não querem ser perturbadas nem incomodadas. E outras realmente preferem eliminar mesmo este Jesus. Não quero que você participe da minha vida, fica na tua aí, que é a minha vida, desde que eu toque como eu quero tocar. Então a humanidade hoje também age da mesma forma, você não acha? E muitas vezes também na caminhada cristã, nós também somos propensos a alguns momentos também, né, acabar cedendo também a isso e se deixando levar também por eliminar Jesus. E então a gente realmente tem que se cuidar também, cuidar da nossa vida espiritual, para não cair também nessas armadilhas, nessas artimanhas, né, que o diabo sempre usa como
como uma porta para agir e para nos levar cada vez mais para baixo, cada vez mais para a morte, distante de Deus. Então, o que acontece? Judas entrega Jesus aos sacerdotes, e os sacerdotes têm Jesus, entrega ele a quem? A Pilatos, exatamente. Então, gente, ali está Jesus agora diante de Pilatos, né? Quem era Pilatos? Então, Pilatos era o governador daquela província, né, ali da Judéia. Era um governador romano que era responsável pelaquela província. Então, aí, de repente, ele se depara com essa multidão, com esses sacerdotes, com esses líderes religiosos que traz a ele essa pessoa, no caso Jesus, e fala, olha, nós queremos que você julgue essa pessoa, esse cara aí que tá nos incomodando, tá afrontando a nossa religião. E aí eles começam a trazer várias falsas testemunhas, né? Começam a inventar lá várias histórias para acusar Jesus. Mas aí, nitidamente, Pilatos vê e percebe que Jesus é inocente. Né? Eu fico assim imaginando até as próprias testemunhas lá falando, sabe aquela coisa toda mal ensaiada, que você tá na cara que tá mentindo? Então, acho que ele também percebeu isso. Então, pessoal, é interessante que a gente deixe claro uma coisa. Então, Pilatos, ele estava convicto, ele tinha consciência, né, da inocência de Jesus. Inclusive, a mulher dele também havia avisado isso para ele. Lá em Mateus 27, 19, fala isso, né? Olha, Pilatos, não te envolvas com esse justo. Eu tive um sonho. É melhor você não se envolver com esse justo, porque ele realmente aí não tem culpa alguma. Aí, o que acontece? Pilatos até tentou libertar Jesus, né? Tentou, assim, fazer de um jeito que... tentando convencer as pessoas ali, né? Os seus subordinados, aquela multidão, mas ele não consegue, né? E aí, eu sei que esse julgamento vai um dia, né? Vai um tempo aí. E, por fim, eu sei que acaba... O que é que acontece, gente? Pilatos, ele acaba cedendo à pressão e ele acaba também entregando Jesus para ser crucificado, né? E aí eu fico pensando, nossa, por que ele fez isso? Qual o motivo humano que levou ele a matar este justo? Contribuir com esse assassinato. Então, no caso de Pilatos, na condição que ele estava, não foi por inveja, né? Não foi por dinheiro. Pilatos tinha dinheiro, tinha status. E Jesus jamais era uma ameaça para ele, a nível de querer ser um governador, né? Mas o que levou Pilatos a entregar Jesus para a cruz foi justamente a conveniência. Pilatos, ele quis agradar, né, o seu povo, ele quis agradar aqueles sacerdotes, e ele se sentiu pressionado quando ele viu que as pessoas estavam ali, né, colocando aquela pressão, gritando, crucifica e tal. Então, ele acabou cedendo e entregando o nosso mestre para a cruz. E aí, pessoal, também fica mais uma reflexão para a gente, a questão das conveniências, né? Então, nós também crucificamos Cristo quando nós queremos agradar os homens, agradar pessoas, para não sermos desagradáveis, né? A gente usa, vamos ser convenientes, né? Então, em nome de uma conveniência, em nome de não agradar, de ser um popular, ou então de não ser o chato, né? Numa roda de conversa, numa situação no trabalho, você, para não ser o chato, de repente, ou então para não machucar alguém, pode acontecer também. Você acaba sendo convincente com o pecado do outro, você acaba rindo de uma coisa que não deveria rir, você acaba aceitando uma proposta que não deveria aceitar. E em nome de uma conveniência também, né? E geralmente, quando a gente agrada os outros, a gente acaba também entristecendo Jesus. Então, meu querido, fica esse estudo para você. Então, tente ler com mais calma. Não deixe de participar das aulas, porque a gente debate muito mais sobre isso.